E paralelo a isso, padre, o senhor ia fazendo ali, de repente, não sei, vocacional, alguma formação em Pronto. conjunto com isso, não? Como foi que eu me senti chamado mesmo a, tipo assim, vou consagrar a minha vida, né? Porque você pode participar ali do grupo de oração. Eu lembro que em Ah, então o 2003... senhor ia participar da lanchonete, estava envolvido, mas até então Eu não não. tava, eu tava participando dos grupos de oração, Ah, né? Eu era entendi. só Não um tinha membro, nenhuma ligação não ainda tinha assim, né? nenhuma ligação com o carisma, com a comunidade em si, Ah, né? Eu então era... eu meio que dei uma antecipada aí, né? Eu Não, dei uma acelerada sem nessa querer. época aí eu tinha 13, 14 anos. Eu era só uma ovelha de grupo de oração, né? Eu Sim. ia lá, participava do E a grupo. família toda ia também. Meu pai ia e meu irmão mais velho ia. Teve uma época que minha mãe também ia, começaram a participar, meu pai e minha mãe, dos grupos de casais da comunidade Shalom. Mas nessa época meu pai, por causa de trabalho, começou a participar menos, e a minha mãe também. Minha mãe ia porque meu pai ia. Ah, Aí entendi. eu e meu irmão é que a gente ficou muito tempo, né? Aí nessa época ali, como 2003, teve um evento de carnaval, um retiro de carnaval, né? Que no Shalom a gente chama Renascer. E eu lembro o tema era Não Podemos Calar o que Vimos e Ouvimos. E eu fiz uma experiência muito forte, senti chamado de Deus, dizer assim, rapaz, eu quero ofertar a minha vida mesmo, eu quero consagrar a minha vida nessa motivação. Eu não posso calar o que eu vi e ouvi, o que eu Entendi. experimentei de Deus, né? Da experiência que eu fiz. Né? E aí eu comecei em 2003 o meu primeiro ano de vocacional. Porque a gente faz um ano de vocacional, na comunidade Shalom, um período de vocacional. É no mínimo um ano, né? E aí eu comecei o vocacional, eu tinha 16 anos na época, 16 para 17. Ali nessa época eu não poderia pedir ingresso na comunidade, mas eu fui fazer o Por vocacional, causa da idade, por né? causa da idade. E aí eu fiz o vocacional pensando direcionado para a comunidade Aliança. Né? Que a A comunidade princípio, Aliança, né? a princípio era a comunidade Aliança, hoje eu sou comunidade Vida, né? Aham. E aí eu fiz o vocacional todinho, cheguei até a fazer uma experiência para ver como é que é a vivência de comunidade Aliança. Mas aí no final do ano eu disse, não, eu estou terminando aqui ainda o segundo ano do Os ensino estudos, médio, estudos. não tem necessidade de eu escrever essa carta agora, pedir ingresso, essa vivência de vida consagrada é muito puxada. Não fiz. Aí eu fui pro segundo ano de vocacional. Eu Segundo disse, ano. eu vou como comunidade Aliança, mesma coisa, né? Achando, acreditando que eu era chamado da comunidade Aliança. Estava no terceiro ano do ensino médio, estudando para fazer vestibular. O senhor queria fazer o quê? Eu prestei vestibular para engenharia química, É né? mesmo, velho. Minha prima é formada em engenharia Engenharia química. química. Trabalha em usina de cana-de-açúcar. Eu nem pensei assim. Eu fui pesquisar, né? Na época, o vestibular da Universidade Federal do Ceará era bem concorrido, bem Ah. difícil. Eu queria fazer uma engenharia, ou civil. Eu peguei a civil, eu olhei assim as médias, a concorrência. Aí eu disse, O senhor rapaz, foi por aí, né? eu Pela comecei a, chance de conseguir. eu comecei a não sentir firmeza que eu ia dar certo. Eu disse, não, vou engenharia química, a concorrência é menor, vai dar certo. E nisso eu fiz o vestibular, mas eu era péssimo. A primeira fase é aquela época que o vestibular, tinha vestibular. Hoje em dia a galera faz Enem, né? É, né? Antes A minha época, a tua época, a gente tinha que fazer vestibular. era. E aí eu fiz o vestibular, só que eu era bem ruim em história e geografia. Eu detestava história e Eita. geografia. E eu lembro que eu passei, cheguei a passar para a segunda fase, mas na segunda fase eu não passei. Levou corte, foi em história e geografia, não? Não, eu fiz o suficiente para Pra passar, passar conseguiu, né? Acertar. a primeira fase. Na segunda fase é que eu... Mas, tipo assim, a prova era 8 questões, eu lembro. Então, 8 de história, 8 de geografia, ou eram 6, eu acertei uma. Só o suficiente, tipo assim, não zerou, né? Deu para passar. Mas eu... Acabou que eu não passei, e aí eu fui fazer... Terminei o ensino médio, não passei no vestibular. Mas aí eu comecei a rezar e me inquietar, sabe, com esse negócio. Porque eu acho que eu queria ser comunidade de aliança. Porque eu queria estar na minha família, eu queria ter minhas seguranças, né? Eu não queria, Entendi. tipo assim, ser comunidade de vida é você sair e deixar tudo, né? Deixar tudo e abraçar E ali ir e ir embora. embora. Né? Só Aonde mandar eu irei. aonde mandar eu irei. Quando terminou esse segundo ano de vocacional, aí eu disse, não, eu sou chamado da comunidade de vida.
eu Ah, me sinto chamado à comunidade de o vida. senhor discerniu assim... Não, eu percebi que, na verdade, eu estava querendo fugir, né? Tipo assim, eu estava fugindo da comunidade de vida. Mas eu sentia no meu coração que eu era Era? chamado à comunidade de vida. Eu Ah, sentia no meu coração que eu queria dar tudo. Dar tudo, tudo, tudo da minha vida. Eu, eu sinto que eu quero dar tudo. Eu disse, eu vou fazer esse terceiro ano de vocacional. Aí eu fui para o terceiro ano de vocacional em 2005, me preparando para a comunidade de vida. partilhou com a família? Não, sabe? Partilhei com meu pai, partilhei com meu avô, com minha avó na época. Ah, E aí eu disse, o pessoal começou a dizer, meu pai ficou feliz. Meu pai foi? nessa época já estava na comunidade Aliança. Ele já... Oh, Meu pai maravilha. conseguiu, fez vocacional comigo. No primeiro ano que eu fiz vocacional, meu pai fez também e ele entrou. Hoje meu pai já é falecido, mas ele entrou no vocacional, então meu pai, se dependesse do meu pai, eu já podia ter ido para a comunidade de vida há muito tempo. Não, vá-se Pô, embora. Se eu pudesse, na época, eu lembro que a gente, na comunidade de Shalom, a gente podia entrar menor de idade, com 17 anos. ah, E o pai só precisava assinar a carta bom, com autorizando. você, autorizando que você Aham. poderia ir. E aí, na época, mas eu não quis, né? Eu não quis entrar na comunidade, disse, não, vamos fazer um discernimento direitinho. E aí eu fui fazer o meu discernimento direitinho para entrar na comunidade de vida. Então, fiz mais um ano de Mais um ano. vocacional. E aí você precisa fazer uma experiência com a comunidade de vida, que a gente chama, né? É, Você vai em missão. um mês, né? Um mês, mais ou Na menos. minha Não mais. época era 15 dias. 15 Né? dias. Eu fiquei 18 dias. Né? Eu morava em Pacajus, região metropolitana. Eu fiquei 18 dias em Fortaleza, numa das casas da comunidade Shalom em Fortaleza. Como é que foi, para essa experiência? Foi muito boa, na verdade. Eu acabei aprendendo muita coisa que eu não sabia, né? Sobre a comunidade de vida, sobre como é a vivência da comunidade de É porque o senhor vida. pega ali a rotina, né? E Aí eu vou a ver comunidade de vida tem toda uma rotina, né? Hora a hora de de acordar, acordar, adoração, rezar, a oração formação, tem tudo, pessoal. Tem né? todo um ritmo a O comunidade ritmo de é. vida. E na comunidade de Shalom, né? A comunidade de vida pela manhã tem todo um ritmo de oração. E à tarde é que é o apostolado, que é o serviço. Né? Então a gente, pela manhã, nossas manhãs são sempre manhãs de oração e silêncio. Né? E depois a gente começa a trabalhar o apostolado a partir das 2 horas da tarde. Né? A gente trabalha, normalmente o centro de evangelização da comunidade de Shalom fica aberto de 2 da tarde até 9h30 da noite, 10 horas da noite. Né? Até às 10 horas aqui em Recife a gente está fechando 10 horas da noite o centro de evangelização. Né? Então, a nossa atividade apostólica, né, ela acontece muito ali, tarde, noite. Né? Por isso que dá muito... Sei. Faz com que as pessoas também venham, né? Grupos de oração é na semana à noite, tem gente que trabalha, não consegue vir à tarde. Então, Sim. o apostolado e o serviço é bem esticado, na verdade, né? E aí eu fui fazer minha experiência, né? Ali com meus 18 anos, né? 18 em 2005, eu ia completar 19 anos na época que eu fiz a minha experiência. Fiz minha experiência no bairro de Fátima, né? Lá em Fortaleza. E na época, né, o bairro de Fátima, a paróquia de Fátima, eu lembro que na época eu vi muito como um sinal de Deus, assim, né, da presença de Nossa Senhora na minha vida, Sei. né, e da condução dela. Quando eu cheguei, na época a paróquia lá estava comemorando, fazendo seu jubileu de ouro, né, e a gente foi para essa festa da paróquia, eu disse, aqui é um sinal de É Deus quantos que anos, padre? Eu não sei. 50 anos de paróquia na Oh, época. maravilha. E aí isso em 2005, né, quando eu fui lá e vivia toda a experiência, né, vivendo a manhã de silêncio, vivendo a oração pessoal, vivendo tudo aquilo que a gente vai vivendo, a oração pessoal, estudo bíblico, a formação própria dos postulantes, né? Então, eu fui mergulhando no chamado, né, na vida da comunidade de vida, na vida. E aí eu disse, rapaz, E no aí, como final é? do ano, a gente faz um retiro, tem um ano de vocacional, né, os encontros mensais, a experiência. Nesse mesmo ano, ainda fiz experiência na comunidade Aliança, né, conhecendo a vivência da célula, mas eu percebi que eu não conseguia. Eu disse, não, eu sou comunidade de vida. Era a vida mesmo. Era a comunidade de vida. E aí, no final do ano, a gente escreve É a uma carta, carta, né, faz o pedido oficial de ingresso na comunidade. E aí, o meu pedido foi aceito. Oh, Eu fui maravilha. aceito e aí eu fui morar em Crateús, né, que é uma cidade do interior do Ceará, né, uma diocese do interior do Ceará.
às 6 horas de Fortaleza.